É um grande prazer para o Instituto Clima e Sociedade, para mim, estar aqui com esse painel de ilustres pessoas para a gente conversar sobre uma parte importante da discussão desse evento que a gente está aqui, que é como é que a gente vai fazer para alavancar financiamento e investimentos nessas novas economias e de que forma a gente pode engajar também em setores como da mineração para ajudar a financiar essas novas economias. A gente sabe que existe um enorme potencial, o Brasil maior capacidade de recursos naturais na América Latina e no mundo, porque a gente tem 60% de biodiversidade, a gente tem o potencial de ser um grande removal, né, de emissões de gás de efeito estufa, e ao mesmo tempo esse grande potencial às vezes não está sendo alavancado suficientemente e a gente sabe que existem muitas barreiras, né? Barreiras importantes também, não financeiras, não somente financeiras, mas a gente também tem que começar a considerar como criar valor. E aqui esse painel a gente vai ter diferentes perspectivas de setor público e privado, de filantropia e de academia, quer dizer, bastante variado, de que forma a gente está tentando fazer isso. Eu vou começar pedindo para a Rosa Lemos do Fumbio, para passar um pouco a perspectiva da filantropia, né, mas também de um fundo, que é o Fumbio, que vem fazendo muita inovação e tentando fazer muita coisa nessa área, para passar para a gente primeiro uma primeira percepção sobre essa questão de como financiar, como tratar, de promover essas novas economias na Amazônia. Muito obrigada, Maria. Obrigada pelo Ibrahim, pelos organizadores pelo convite. É uma honra estar aqui nessa mesa tão distinta, aqui com membros tão distintos. Eu vou primeiro começar falando da importância dessa nova economia para o planeta, né? E dizer que a ordem de grandeza que é necessária de financiamento para fazer essa nova economia girar é de magnitude que só países e instituições financeiras podem assumir. O terceiro setor tem um papel importante na dispersão, na inovação e no de-risking de várias ações e atividades que podem ser inovações para que depois o setor financeiro englobe. Mas a parte mais importante é que essas instituições financeiras e os governos entendam a importância dos serviços ambientais. Eles são fundamentais para a economia global. O Banco Mundial estima que um colapso dos serviços ambientais até em 2030 pode custar 2,3% do PIB global. Isso equivale a 2,7 bilhões de dólares anualmente. Isso não é o valor intrínseco da biodiversidade, isso não é a beleza cênica da biodiversidade e da natureza. Isso é um valor econômico fundamental para todos os países, né? E, felizmente, uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, de 22 e 23, começou a documentar que as instituições financeiras estão de olho no risco da perda de biodiversidade e da perda dos serviços ambientais. Os exemplos dos efeitos das mudanças climáticas são inegáveis. A gente está vendo agora o incêndio no Canadá, o incêndio que houve no Havaí, na Califórnia, as enchentes em vários países do mundo, o Brasil, inclusive, com enchentes cada vez mais violentas e mais frequentes. É inegável que a gente tem que a economia é afetada pela natureza, né? O BNDES já entendeu isso e lançou, o ano passado, um programa de reflorestamento chamado Floresta Viva, que ele colocou 250 milhões de reais para doação e pediu empresas que se apresentassem com o matching. As 15 empresas vieram com 500 milhões, tornando um programa de 750 milhões para reflorestamento em todos os biomas brasileiros. Inclusive, empresas de mineração fazem parte desse programa. O Fumbio tem o prazer e a honra de ser o gestor
desse programa, justamente pela capilaridade que a gente tem e acesso a associações locais, a comunidades tradicionais, para que esse trabalho possa ser feito. A cadeia de reflorestamento é fenomenal, é importantíssima para o Brasil. O país tem uma meta de recuperação de 12 milhões de hectares, o estado do Pará se comprometeu com 7 milhões de hectares, e isso não só tem benefício para a natureza, mas geração de emprego e renda, né, que é fundamental para a Amazônia. Justamente uma economia de floresta que atinge a população que precisa de recursos e de trabalho. Então, esse reconhecimento é fundamental. E tem também uma rede chamada esverdeamento de sistemas financeiros, em inglês a sigla NGFS, que engloba 114 bancos centrais, que reconheceu também que a perda de biodiversidade e de floresta é um risco para os seus negócios financeiros. Então, ele criou uma força-tarefa para inserir as considerações do risco da perda da natureza nos seus negócios, né? De acordo com o Banco Mundial também, o portfólio dos bancos brasileiros, 46% do portfólio é baseado em empréstimos para produção que tem um efeito na biodiversidade. Então, assim, se há um colapso dos serviços ecossistêmicos, vai haver um colapso também no sistema financeiro, na economia do país. O agronegócio tem que estar muito atento a isso, porque eles são muito suscetíveis a esse risco, né? Isso não acontece só no Brasil. Também na Malásia, 54% dos empréstimos dependem de um ou mais serviços ecossistêmicos e 87% desses empréstimos têm efeitos negativos na natureza, né, nos serviços ecossistêmicos. Então, o que os governos podem e devem fazer para esse financiamento? Implantar reformas de políticas econômicas, integrar soluções baseadas na natureza nos diferentes setores, mobilizar recursos financeiros para serviços ambientais, e é crítica a integração de diversos ministérios. Não é só o Ministério do Meio Ambiente, não é só o Ministério da Fazenda, é o governo central que tem que liderar essa mudança, né? Essa mudança. E a Amazônia, a gente está aqui sentado no bioma com maior potencial de economia baseada na natureza. Nós temos cosméticos, farmacêuticos, pigmentos, ecoturismo e outros diversos serviços ambientais. Uma avaliação do Colisão de Investidores da Amazônia documentou que, se restaurarmos 50 milhões de hectares de solos degradados na Amazônia com agrofloresta, isso pode gerar 185 bilhões por ano de renda para os agricultores, que é muito maior que qualquer geração de monocultura de gado ou criação monocultura de soja ou criação de gado. Então, eu acho que são ações que os governos e as instituições financeiras precisam tomar para criar essa economia, para financiar essa economia. E o terceiro setor tem um papel importante no que a gente chama de blended finance, que são recursos de filantropia com recursos de empréstimo, né? O terceiro setor tem um papel de preparar novos negócios e tirar o risco desses novos negócios para que depois os investidores possam expandir e ter segurança nos seus investimentos. É isso que a gente vem buscando e trabalhando com diversas associações e comunidades e filantropias. Muito obrigada. Eu acho que foi um excelente começo para poder resumir o potencial, mas também a importância, né, da gente considerar soluções na natureza, também pelo risco de não considerar isso também ter um impacto importante negativo também na economia, que é importante também. Não só investir em soluções que criam emprego, criam novas oportunidades, mas também considerar esses riscos de não investimento e de incluir isso também na análise de financiamento e investimento. E o papel da filantropia, eu vou voltar um pouquinho para perguntar depois um pouco mais sobre isso, né? Porque tem um papel importante, justamente fundamental, eu diria até, para poder justamente criar essas ferramentas e trazer um pouco, tirar um pouco
do chão à prática. Eu acho que a Funbil vem fazendo um pouquinho essas coisas. Eu vou passar agora para o José Pugas, que tem feito um trabalho fenomenal no setor privado, tentando encontrar soluções justamente para tentar pilotar algumas dessas coisas, restauração florestal, tentar olhar a agricultura sustentável, com um olhar particular também para biomas como o caso do Amazônia. Eu queria um pouco do teu lado, qual que é a perspectiva de uma pessoa do setor privado que tem tentado fazer isso, os sucessos, mas também as dificuldades, o que, que a gente pode melhorar? Bem, primeiro, obrigado por ter chamado, por ter feito o convite, é um prazer estar aqui. Opa! Oi, estão me ouvindo? Troca o microfone, mais fácil. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Perfeito. Estão querendo me calar. Bem, primeiro agradecer pelo convite e agradecer a todos os demais que estão aqui, que a conversa vai ser boa, não tenho dúvida. Do nosso lado, quando a gente observa qual a obrigação do mercado financeiro tradicionalmente, a nossa responsabilidade é preservar os interesses de quem investe em nós. E geralmente são os interesses patrimoniais daqueles investidores que nos procuram. Então, essa é uma limitação que a gente sempre vai ter. O capital vai nos procurar porque a gente consegue atender os interesses desse capital. Uma asset, um banco, não é dono do dinheiro. Nós temos a quarta do dinheiro, que pode procurar qualquer outro quartião que melhor lhe satisfazer o interesse tal. São poucos os investidores que falam que têm interesse em investir, em evitar riscos futuros. Investir em evitar a perda da biodiversidade. São poucos aqueles que vão ter isso no seu mandato. Não é o volume necessário. A gente tem dois caminhos nesse momento. A gente pode procurar esses poucos e fazer um negócio de nicho, que nunca vai ter a escalabilidade necessária. Ou a gente pode, entendendo que é essa demanda do investidor médio, criar projetos para atender necessidades dele. Ainda que não esteja no mandato preservar a biodiversidade ou restaurar, e o mandato seja, preciso também a preservação de capital, o meu retorno numa taxa mínima de tanto, entra um novo papel para o mercado, para o setor financeiro. Como que eu faço com que esses projetos existam? E nós não estamos falando que não existem projetos de agrofloresta, de restauração, existem. A questão é, eles estão dentro das expectativas do mandato do mercado financeiro? A resposta é não. E se nós formos ficar numa posição passiva, de falar, olha, eu não vou investir porque não tem projeto, nunca que a gente vai dar o próximo passo. O que nós da JGB decidimos fazer? Ok, não tem projeto de acordo com nossos mandatos. Como é que a gente acelera projetos para que eles estejam de acordo com os nossos mandatos? Isso custa bastante dinheiro, não é pouco. A gente está falando que hoje a minha equipe de inovação financeira são 7 pessoas. 100% dedicadas a desenvolver novos produtos, que levam de 8 a 14 meses para ficarem prontos. Nos salários Faria Lima, que são salários altos. Para, às vezes, ter um projeto de 15 milhões no final. 20 milhões, 30 milhões. Mas se não tiver o projeto de 15, 20, 30, eu nunca vou chegar ao piloto de 150, 200, como a gente tem feito hoje aqui no bioma amazônico. Mas porque a gente já gastou e montou esse pipe, criou um case para tal. O que nós temos, olhando o futuro, o que a gente tem visto é uma redução do tempo investido em novos produtos financeiros. Como a gente teve o aprendizado dos produtos anteriores, e o mercado de capitais ele é ótimo para brincar de Ctrl+C, Ctrl+V, a gente usa esses mecanismos financeiros como frameworks, como plug and play para outros produtos financeiros que tomam a mesma cadeia. Por exemplo, eu lancei um de papaçu com a Topasa. Como é que eu replico? Lancei de Oakberry, açaí. Como é que eu replico? Vamos lançar daqui a pouco um de cacau em escala. Como é que eu replico? Mas outro ponto que para nós tem sido decisivo, e aí eu vou finalizando por conta do tempo, a gente pode voltar depois, ao invés de ter uma arrogância de achar que os projetos têm que vir a mim, e também ter a arrogância de que eu vou ter que ensinar aos projetos como é que se faz, é ir e conversar com quem já está fazendo. Já tem muita gente boa fazendo. E aqui eu ressalto o pessoal do Fundo Vale, por exemplo, que já tem feito muito. E aí entra a questão do Planted Finance.
Como que a gente pode se unir a um Fundo Vale, que já é um parceiro nosso? Como é que a gente pode se unir ao BNDES, que já é parceiro nosso com o Fundo Multibiomas? Como é que nós podemos estar com o Itaúsa, com a Nature Finance, que já é um parceiro nosso? Como é que a gente pode, com a Funbico, que daqui a pouco também vai ser. Como é que a gente pode estar trabalhando em conjunto para criar um ecossistema de Planted Finance que consiga pôr numa mesma mesa para discutir filantropos, comunidades locais, povos indígenas, mercado financeiro, porque ninguém vai ter a solução sozinho. Não existe dinheiro suficiente nem no mercado financeiro tradicional, nem dinheiro público. Nem com 30 vezes o Fundo Amazônia, 150 vezes o Fundo Clima, a gente vai conseguir ter o recurso necessário. A gente vai ter que trabalhar em conjunto. E para trabalhar em conjunto, a gente vai precisar aprender a trabalhar em conjunto. É mais difícil do que sindicalizar investimento, mas é um caminho necessário. Muito bom, várias lições aprendidas aí. Acho que é importante essa mensagem de mostrar que, de fato, o setor privado não adianta, a gente tem que olhar o risco e o retorno, né? E a gente tem que começar a pensar soluções para que isso possa ser demonstrado com risco e retorno para o setor privado. E aí você tem toda a razão, não é um caminho fácil, um caminho que tem que ser feito pouquinho a pouquinho, né? Mas é um caminho que a gente precisa caminhar, inclusive fazendo essa... Não só o blend do recurso, mas eu acho que o ponto importante que você trouxe aqui, que um pouco pega também o da Rosa, de como é que a gente trabalha junto e cria um pouco propostas de colaboração, né? E aqui eu queria passar para o professor Fernando Scaff, que vai conversar um pouco com a gente, uma perspectiva que eu acho que também é muito importante, da onde a gente pode procurar esses recursos, né? Que justamente falando dessa questão do retorno e do risco, nem todos os retornos e risco privados sozinhos vão poder destravar certas dessas barreiras ou tratar desses riscos. E a importância da gente pensar como a gente pode alavancar financiamento para isso. Eu acho que, em particular, seria interessante entender aqui um pouco, pensando no setor que a gente está conversando, mineração, né? As royalties da mineração, mas também outros tipos de fundos que poderiam ser melhor captados para poder canalizar os recursos para novas economias. Bom, boa tarde a todos. Estão ouvindo bem? Então, primeira coisa, cumprimentar Maria, os colegas. É um prazer dividir com você vocês todos esses minutos de reflexão sobre isto. Agradeço, Ibram. E vou circunscrever a minha fala no seguinte sentido. Eu poderia resumir dizendo como estimular financeiramente a transição energética, climática, como o dinheiro entra nessa operação. É aquilo, mais ou menos, que foi comentado um pouco mais cedo pelo Tony Blair. Como é que você operacionaliza financeiramente esta situação toda? Como é que você consegue fazer isto? Então, fórmulas de financiamento. O que vou falar rapidamente e dividir em algumas situações. Então, Maria, primeira situação. Existe uma montanha de dinheiro que é destinado aos municípios. Então, como é que você pode utilizar para desenvolvimento esta grana? Primeiro, que grana é essa? As empresas mineradoras, tal como as petrolíferas, as que geram energia, elas pagam uma coisa chamada royalty, que no caso da mineração se chama CEFEM, para a União. A maior parte desta grana vai para os municípios, cerca de 60%, 70%, tem uma variável aí. Esse dinheiro é liberado para os municípios. Eles fazem e usam como quiser. Hoje tem uma regrinha que diz: é proibido, vou grifar a palavra proibido, usar em pessoal. É proibido usar isto para pagar dívida. Mas como o dinheiro cai num caixa único, quem é que controla isso? Não tem como controlar, você não sabe. Qual seria a sugestão governamental para encaminhamento? Existe até um projeto já de um deputado de Minas Gerais chamado Zé Silva para modificar isto, que é, ao invés de dizer é proibido, passa-se a dizer é obrigatório. Obrigatório o quê? Gastar este dinheiro que entra nos cofres municipais em projetos de desenvolvimento
para mudar a base econômica daquele município. Então, esse projeto do deputado Zé Silva, de Minas, que é o líder da bancada da área de mineração, modificaria fortemente esta questão, colocando dinheiro para atividades econômicas específicas. E isto gera recurso que não acaba mais. Em vez de pagar o cantor sertanejo, você passaria a ter dinheiro para mudar a base econômica. Então, digamos, algum município pode ter mais interesse em artesanato, outro em capacitação de pessoal, outro nisto, naquilo, e isso é uma alternativa a ser considerada. Outra possibilidade de engasgos que a gente verifica por aí. É importante a gente olhar agora como se faz a atração de investimento privado. Falei dos municípios, vamos olhar para como é que você atrai mais dinheiro para o privado. Você tem dois problemas aqui, e vamos falar em investimento, não vamos falar em doação. Doação falo já já. Investimento. Você precisa fazer, foi comentado há pouco pelo Pugas, que existem projetos já em desenvolvimento para a área do cacau, ou estão sendo implementados. Você comentou para outras áreas específicas. Uma possibilidade que é bem desenhada, dá para funcionar, é através de um sistema de tokenização desses projetos, onde você, quando a gente fala token, lembra logo aquela ideia de banco, né? Ah, o meu token do banco. Não é isto. Você transforma toda aquela operação daquele projeto e financia isoladamente aquilo, assumindo riscos. Aí vai ganhar ou vai perder. Riscos daquele projeto, em vez de fazer sistema de fundos gerais. Talvez esse desenho seja interessante. É uma outra possibilidade de captação para investimento. Outra possibilidade de captação para investimento, de que a gente tem que estar atento para isso, é toda a discussão dos créditos de carbono, que a gente não pode deixar isto passar da frente. E você tem todo um mercado aqui que pode ser estimulado para ser desenvolvido. Aqui vale a pena, e todo mundo sabe o que é crédito de carbono, não vamos gastar tempo tratando disso. Mas estimular o mercado é importante, regulamentar isto também. É importante frisar o seguinte, está na porta uma reforma tributária. E esta reforma não está atenta para as questões envolvendo matéria de meio ambiente. Não está. Se essa reforma tivesse sido aprovada hoje, no estalar do dedo, assim, a oneração das transações de crédito de carbono estaria em 27%. Portanto, isso oneraria demais as transações efetuadas. Se é algo que se quer estimular, é importante olhar a reforma tributária e botar isto fora do âmbito da tributação que está sendo pensada, porque isto vai ser pesado. Bom, saindo do setor público municipal, saindo do setor de investimentos, vamos para a área de doação. Onde é que se tem um engasgo na área de doação? Se tem engasgos na seguinte maneira, é necessário fazer ajustes nestas situações, porque o entrave que se encontra, e se verificou isso durante a pandemia por todas as doações que foram feitas, são tributação de imposto de transmissão e de doações. Quer dizer, você doa e ainda tem que pagar o imposto, e isto é um absurdo. Todas as discussões, por exemplo, de fundos de endowment, você tem, por um lado, a discussão de imposto de transmissão e, por outro lado, qual é o benefício fiscal de você ser doador? Nenhum. Quer dizer, toda aquela política norte-americana que as universidades se baseiam, grandes fundos se baseiam em sistemas de doação, investimentos já tratamos, de doação mesmo, você não tem o estímulo para fazer. Então, talvez seja possível algum ajuste pontual. Como te disse, isso está sendo vastamente modificado. Só hoje não é retórico, estou falando hoje mesmo. O governo mandou uma medida provisória para regulamentar a matéria tributária e um projeto de lei, sem contar o de ontem, sem contar o que virá amanhã, estou falando do dia de hoje. Então, talvez alguma intervenção nesta questão pudesse destravar doações, tirando o imposto das doações, e pudesse também
criar alguma espécie de estímulo, como estava na lei original do endowment, que foi vetado lá para trás. Então, recuperar isto seria muito interessante, me parece, para a gente poder destravar essas operações. No que esse dinheiro vai ser gasto, não é a minha praia, não é disso que eu vou tratar aqui. Mas como você destrava essas operações, são coisas interessantes para serem pensadas. Em resumo, eu poderia falar de outras coisas, tanto no âmbito de investimento pela União, que também tem margem para usar imposto de renda, etc., etc., como também em crédito público subsidiado. Mas vou deixar para a rodada da gente continuar a conversa daqui a pouco, senão eu acabo falando demais e monopolizar a fala não é o meu interesse. Obrigado. Muito obrigado. Acho que tem várias provocações interessantes, que é um pouco desse marco regulatório também, né, de considerar e não deixar passar também essa discussão mais geral do marco regulatório amplo na economia e como isso também pode destravar diferentes fontes, né? Seja para dar mais precisão no uso das royalties, seja para poder dar mais transparência e promover melhor uso do mercado de carbono, de fato, também para os ativos florestais, ou seja, também para a gente poder tratar melhor essa provocação, essa discussão das doações, discussão que eu tive aqui com alguns colegas da mesa esses dias, é um tema muito importante também, que a gente tem que começar a olhar com mais detalhe. Eu vou convidar agora o Marcelo Furtado para conversar um pouco com a gente com dois chapéus, né? O Marcelo trabalha com filantropia, mas também com fundo privado sustentável. E eu queria um pouco, justamente esses dois chapéus, que você nos pudesse dar um pouco a provocação desse custo, essa necessidade que a gente tem, de novo, de resolver o problema da floresta em pé aqui na Amazônia. Nós temos uma discussão séria, né? Como é que a gente vai dar o valor econômico e o que você vê que é o papel do setor privado junto com a filantropia e que tipos de soluções vocês estão tentando também desenvolver? Obrigado, Maria. Também é ótimo estar aqui e particularmente agradecer quem está aqui ouvindo a gente e participando. Lembrando que vocês podem mandar perguntas, então estamos contando com vocês para isso. Eu vou começar dizendo que, em geral, o que está me movendo mais hoje em dia é me perguntar o que eu não estou pensando e o que eu não estou fazendo que eu deveria estar fazendo. E a razão pela qual eu trago essa provocação é porque eu acho que a gente ainda está numa zona de conforto de olhar o que está sendo feito que pode ser aplicado aqui e dessas ações que estão acontecendo, quais que a gente acha que podem ser escaláveis. Mas a régua de risco, e eu ouvi quase todo mundo aqui falou de risco, a régua de risco que a gente usa é uma régua muito temporalmente presente e com uma pouca visão de futuro e um olhar distante de passado. Então, vou dar um exemplo. Hoje em dia, você chega numa mesa e fala de economia circular, todo mundo fala, claro. Inclusive, deveria ser um indicador aí do meu fundo. Há 15 anos atrás, ninguém falava de economia circular. E há 20 anos atrás, alguém financiou, pela filantropia, o começo de uma conversa sobre como será que o mundo lidaria com a economia circular. Então, eu estou trazendo essa reflexão para dizer que, do olhar que a gente tem hoje, os desafios que a gente tem hoje, talvez o maior desafio que a gente tem é mudar a nossa lente de como a gente lê risco. Parte do problema, eu acho que está na própria comunidade, que eu vou chamar do mundo da bioeconomia, em que a gente fala que bioeconomia é muito complicado e biodiversidade é muito complicado. E ao falar que é muito complicado, isso primeiro desanima qualquer um de tentar entrar e fazer alguma coisa sobre isso, mas o pior é que dá uma impressão de que nós não estamos preparados para resolver e ultrapassar os obstáculos existentes. E aí, quando eu vou lá para o mundo do setor financeiro, eu nunca escuto a palavra é complicado. Eu escuto a palavra, isso é muito complexo, mas a gente domina sistemas complexos. A gente entende pra caramba e aquilo que eu não entendo, eu precifico. Olha, essa parte eu não entendo, então eu consigo balizar esse investimento desse jeito. Tem um risco, que é aquilo que eu não sei, e aquilo que eu não sei que eu não sei.
Mas do que eu sei, dá para a gente operar nessa gama aqui. Então, a razão pela qual eu estou com esses dois chapéus aí de mundo, sociedade civil e mundo financeiro, é porque, se Deus quiser, acho que a gente vai conseguir fazer um cruzamento de pontes e fazer uma provocação de mudança de mindset para responder essa pergunta, que é, ok, então, dado que a gente tem esse desafio, qual é o papel e quais são os principais elementos constituidores de como é que a gente sai de onde a gente está para onde a gente precisa ir? Do ponto de vista de filantropia, eu acho que o lugar da filantropia hoje é, em primeiro lugar, ser um agente de risco. É ser um agente que vai olhar as ações e vai dizer, bom, isso aqui o mercado faz, isso aqui a academia faz. O que a filantropia pode financiar que seja o movimento que vai ser um movimento que vai desencadear uma ação muito importante. E é óbvio que você pode fazer isso na fronteira de uma maneira absolutamente orgânica, você pode fazer isso de uma maneira absolutamente imprudente, ou você pode fazer isso com ciência, com estratégia e tudo mais. Para mim, todas as opções são válidas, tá? Porque eu já vi muita coisa boa acontecer na total imprudência. Mas o que eu quero dizer é que, dependendo do apetite da sua organização, o teu compromisso com o que é a transformação e o que é a fronteira é muito importante. O segundo ponto que eu acho que vem é escala, porque aí a gente já sabe que chega de projeto piloto, já estamos no momento de falar o que a gente pode fazer para a escala. E talvez a última coisa que a filantropia tenha, e eu sei que isso vai soar estranho, a última coisa que a filantropia tem que faz diferença na escala é recurso, é dinheiro. Porque a escala que a gente precisa fazer as coisas não é nem de 10 milhões, nem de 100 milhões, é de bilhão e trilhão. E a filantropia nunca, jamais operará nesse nível. Mas o que a filantropia pode fazer? Ela pode fazer a pergunta, por que isso não está acontecendo? O que é necessário para fazer isso acontecer? E ser um elemento que vai transformar, incomodar, modificar os principais atores desse setor. Aí vem a pergunta, bom, mas aí o mercado, quando olha para isso, quem são os mercados que têm bilhão e trilhão para fazer a diferença? E aí eu vou dizer, antigamente, antes da Covid, eram políticas públicas, governos e setor privado. A maior parte dos governos está hoje endividada. Então ela pode até ter bilhão e trilhão, mas é fake money, né? É um dinheiro que ou eu imprimi ele, ou é um dinheiro que eu estou jurando para você que amanhã ele vai valer alguma coisa. Mas na economia real, o recurso real, quem tem hoje é o setor privado. E eu acho que a gente está colocando pouco o setor privado na mesa. Eu acho que a gente está solicitando pouco o engajamento do setor privado para fazer parte da solução. Porque ele já faz parte da economia. Se esse recurso está ajudando a gente a ir contra a parede da crise climática ou nos distanciar da crise para resolver e ter soluções baseadas na natureza, que impactam também a diversidade, que impactam também o melhor bem-estar das pessoas, é uma questão de régua, de olhar os dados e avaliar se tem essa régua. Na minha opinião, quando você vai olhar isso e dentro aí do nosso mundo de bioeconomia, se você olhar os mercados que existem, mineração e agronegócio são provavelmente os dois mercados mais importantes do uso do solo. E o uso do solo no Brasil é o vetor de emissão mais importante do Brasil. Então, trabalhar com mineração e agronegócio não só é um grande vetor para solucionar a crise climática e crise de biodiversidade, mas também é onde estão os bilhões e os trilhões. O estudo que a gente fez recentemente com a Vivid Economics mostra que o setor de commodities agrícolas, sozinho, gera 4,3 trilhões de dólares por ano. 4,3 trilhões de dólares por ano. No entanto, estávamos lá na Convenção da Biodiversidade e, assim, 2 semanas de briga com 120 países discutindo como é que nós vamos achar 100 bilhões para pôr na mesa. 100 bilhões
enquanto um setor econômico sozinho gera 4,3 trilhões por ano. Então, eu estou trazendo essa provocação para dizer, eu acho que a gente sabe onde está o dinheiro, eu acho que a gente sabe o que é que tem que ser feito, o que nós não estamos fazendo. Na provocação de, olha, tem marco regulatório para mudar, tem política pública para mudar, e tem uma nova maneira de olhar para risco, eu acho que trabalhar um pouco em cima dessa palavra, risco, transformando ela mais em oportunidade e reconhecendo que o risco sempre existirá, mas o risco de um tufão vir, atingir a sua fábrica no Texas e eliminar em 4 ou 5 horas uma fábrica inteira farmacêutica por causa de um tufão, é algo novo que está acontecendo e que a gente precisa prestar atenção, precificar e entender risco de outro jeito. Muito bom. E, na verdade, esses riscos até nos Estados Unidos ainda não são completamente contabilizados e são custos adicionais, que é um grande problema. Tem estatísticas da Swiss Re que são bem interessantes sobre isso. Os custos de riscos que não são cobertos são enormes ainda hoje. Muito importante precificar também. Excelentes pontos também, muito provocadores aqui da necessidade da gente também começar a discutir essa quantificação do que tem que ser feito, mas passar também a ter uma visão, uma agenda mais de oportunidades e de ambição também, né? Acho que essa é um pouco a questão também. E agora passando para o BNDES, fácil fala final aqui da primeira ronda, porque agora nós vamos ter algumas perguntas. Como é que o BNDES, como Banco de Desenvolvimento, que vem atuando, a gente sabe muito em inovar, que a gente já teve até algumas menções ao que vocês vêm fazendo, está vendo essa agenda das novas economias aqui na Amazônia e o que vocês acham dentro desse diálogo aqui que um banco público de desenvolvimento tem como papel para agregar? Perfeito. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Cumprimento aqui todos os meus colegas de painel. Agradeço o IBRAM pela oportunidade, pela organização do evento. Bom, eu vou falar sobre o posicionamento do banco, né, do BNDES, do Banco do Desenvolvimento, no fomento e promoção da bioeconomia, dos serviços ambientais, no desenvolvimento de uma economia sustentável, que seja mais verde, digital e inclusiva, né? Porém, antes, primeiramente, eu queria mencionar sobre as políticas públicas do atual governo. A política pública do atual governo, ela está centrada em 3 eixos estratégicos, né? Que é a nova política industrial, e a nova política industrial hoje ela está dividida em 6 missões, e aí destaco, né, quando não vou aqui relatar cada uma delas, mas eu destaco que dentro das 6 missões está o desenvolvimento da bioeconomia, descarbonização, transformação digital e segurança alimentar. Um ponto interessante da divisão em missões é que a gente não está falando em setores, como foi no passado, que a gente falava do agronegócio, que a gente falava da mineração específica e buscava soluções específicas para cada setor. Aqui é uma visão que ela busca ser transversal e com impacto tanto na questão produtiva quanto no impacto ao meio ambiente, à sociedade e de forma ampla, né? O segundo eixo prioritário foi o novo PAC, lançado recentemente, está estruturado em 9 transversais, busca o desenvolvimento do saneamento, dignidade humana, uma infraestrutura sustentável, acesso à água a todas as pessoas, e o terceiro, que é o plano de transformação ecológica. E aí, é importante pontuar que a ligação hoje, né, o BNDES, como Banco de Desenvolvimento, é uma instituição de Estado que ela atua em linha com o direcionamento de governo. E o BNDES, ele hoje atua de forma direta em todos esses 3 eixos estratégicos. Então, todas as câmeras de desenvolvimento de trabalho, o BNDES tem representantes e está desenvolvendo no momento agora, né, os planos de ações e definições de seus objetivos junto com o governo. Bom, e aí,
vou me permitir aqui, Maria, um minutinho só para falar um pouquinho de como é que é a agenda de meio ambiente no BNDES. O BNDES ele tem uma área específica, provavelmente todos aqui conhecem, né? O chefiado hoje pelo Nabil, sobre meio ambiente. Essa área ela foi criada no início da década de 90, antes ali da COP92. Hoje também temos um departamento específico só para tratar do tema do clima, né? O BNDES ele foi o primeiro agente financeiro do Sistema Financeiro Nacional a emitir um Green Bond, né, lastreado em projetos de energia. Ele captou $1 bilhão em 2017. Em 2021, ele também lançou uma letra financeira verde, captando também $1 bilhão, só que no caso agora no mercado local, $1 bilhão de reais também para o mesmo fim. Hoje, 56% da carteira de ativos do BNDES estão lastreados em projeto de economia verde e desenvolvimento social, o que a gente tem bastante orgulho desse número. Enfim, né, temos hoje uma metodologia específica para a classificação ABC dos seus projetos. Então, todos os projetos analisados pelo BNDES de maneira direta, sempre é observado os seus impactos socioambientais. E agora falando, né, mais diretamente sobre o que o BNDES tem hoje de estrutura para promover essa bioeconomia, para promover a descarbonização e a economia, o desenvolvimento econômico de maneira sustentável e respeitando e reduzindo o seu impacto ao meio ambiente, eu queria destacar aqui os produtos, tanto que estão em curso, tanto que as soluções que estão em desenvolvimento. Então, queria falar primeiro do Fundo Clima. O Fundo Clima é um fundo com recursos originários do Ministério do Meio Ambiente, que ele visa apoiar projetos que têm como seu objetivo a redução das emissões do gás dos efeitos estufas e também mitigar efeitos da transição climática. Esse é um fundo que, para 2023, ele tem aprovado um orçamento na ordem de R$600 milhões, e a nossa expectativa a partir de 2024, a gente tem um orçamento de R$10 bilhões. Esses recursos, os R$10 bilhões, eles serão originados através da emissão de um Green Bond, na ordem de $2 bilhões, daí vem os R$10 bilhões, e a gente acredita que ele vai ser uma das principais soluções financeiras disponibilizadas pelo governo federal para apoiar na agenda de descarbonização. Outro fundo que muito nos orgulha é o Fundo Amazônia. Esse aqui eu não vou nem precisar entrar em detalhes, eu tenho certeza absoluta que todos aqui conhecem no detalhe, mas a gente tem um histórico de aprovação de 102 projetos, 53 totalmente concluídos. O fundo foi paralisado, retomado esse ano. O retorno dele, a gente conseguiu voltar a analisar 40 novos projetos que já tinham sido previamente protocolados no banco. Já aplicamos R$1,5 bilhão por meio do fundo. Estamos com 300 milhões de expectativa de investimento no curto prazo. Uma terceira iniciativa, que já foi aqui destacada pela Rosa, que também muito nos orgulha, é o Floresta Viva. A gente lançou essa iniciativa, é um match fund, justamente com o olhar e o entendimento da necessidade da atração do capital privado. Então, o BNDES ele coloca o recurso, o capital privado coloca outro recurso. Hoje estamos com 15 parceiros, a Fumbi fazendo a gestão com bastante sucesso. É um fundo que tem como seu objetivo preservação, conservação do bioma Amazônia e os outros biomas também do país. Então, com impacto bastante relevante. Também aqui foi falado do Blended Finance. O Blended Finance a gente hoje que estamos operando, né? O Pulgas pode inclusive também depois me complementar dar a visão do outro lado, né? A gente reconhece todo o mérito, né, e o valor da gente construir essa solução financeira híbrida, onde a gente tem capital concessional e capital privado. Aqui o objetivo no edital
era de uma alavancagem de 4 vezes. Então, tu bota R$1 de capital público e vem mais R$3 pelo menos do capital privado. Entretanto, na sua execução, ela é permitida diversas configurações financeiras, ou seja, é uma solução extremamente sofisticada, né? A gente está encontrando uma série de desafios para implementar, mas ninguém no BNDES tem dúvida do seu impacto, né? Do impacto gerado. Então, foram 11 projetos selecionados, né? Todos eles de altíssimo mérito, alguns deles inseridos dentro do projetos dentro da Floresta Amazônica, e que a gente hoje, nesse exato momento, ele está em curso de execução, né? Também na mesma agenda de descarbonização de menor impacto ambiental, não posso deixar de citar o fundo destinado para a descarbonização da mobilidade, oriundo da Rota 2030, que também enfim, lançado recentemente e que a gente está atuando na descarbonização da mobilidade. Outra frente que também esperamos que tenha um impacto para bioeconomia é a possibilidade, né, isso é bem recente, acabou de ser aprovado, acabou, que eu quero dizer, foi semana passada, a permissão do BNDES apoiar projetos de pesquisa e inovação com referencial de custo financeiro em TR. A TR, né, a taxa referencial dos últimos 12 meses, ela está 2% ao ano. Então, aqui estamos falando, de fato, da gente trazer uma condição completamente diferenciada, né? Um custo extremamente atrativo, né? Se vocês terem uma ideia, hoje a TLP, que é a taxa de longo prazo, que é utilizada pelo BNDES, que é IPCA, está em IPCA mais 5,92. Depois eu vou ter que checar esse número, mas eu tenho quase... Mês passado foi isso. Então, eu imagino que alguma coisa nesse sentido. Então, a gente está falando de sair de uma taxa que está em torno de 13% ao ano e passar a apoiar projetos de inovação, pesquisa e desenvolvimento de qualquer natureza. Não estou falando, né, apenas de pesquisa e desenvolvimento industrial, mas pesquisa e desenvolvimento para a manutenção, por exemplo, da floresta em pé, né, para desenvolver soluções que podem ser de aproveitamentos de atividades no âmbito, né, dos biomas que temos em todo o país. Passar a financiar isso a partir de cerca, né, de 2% ao ano. Então, a gente também acredita essa inovação, né, essa nova condição para a linha de inovação, junto com o Fundo Clima, a gente acredita que serão os 2 principais instrumentos de crédito. Estou falando aqui de crédito especificamente para o desenvolvimento de uma economia mais verde. Estamos aqui no evento patrocinado pelo IBRAM, então eu acho também fazer necessário a gente comentar de uma iniciativa que essa está em curso, com expectativa de lançamento no final do ano, da estruturação de um fundo de capital para o setor mineral, com um olhar prioritário para o desenvolvimento de minerais críticos, que são fundamentais. Isso foi muito debatido nos últimos dias aqui, não vou nem entrar no detalhe, mas reconhecidamente fundamentais para todas as nossas ambições de atingimento de meta da transição energética, né? Então, hoje é sabido que para as nossas, né, desenvolvimento tanto das baterias elétricas, né, para os veículos elétricos, né, geração de energia eólica, geração de energia solar, para os objetivos que a gente almeja e necessita de expansão para cumprir com as metas, com os compromissos do Acordo de Paris, a gente terá uma necessidade, né, de aumentar o nível de produção de minerais críticos. O que são minerais críticos? Né? Terras raras, o lítio, o níquel, o grafite, num potencial muito relevante, né? Pelo menos é o que é sabido hoje. E como essa atividade ela tem que ser desenvolvida? Ela tem que ser desenvolvida respeitando todas as questões de meio ambiente e da localização que elas serão implementadas. O fundo que o BNDES está lançando, ele vai ter um olhar especial pelos impactos ambientais dos projetos que serão apoiados no âmbito dessa iniciativa. Também um produto que ele é bastante interessante, chama-se BNDES Crédito ESG,
que busca, né, apoiar as empresas, elevar os seus indicadores relacionados a impactos ambientais, sociais e de governança, ele é um liquid loan, aonde o BNDES fornece um crédito e a empresa ela obtém redução da taxa de juros mediante atingimento dos compromissos dos indicadores ASG acordado originalmente no contrato. Bom, eu vou parar por aqui, né? Eu já falei de alguns aqui, só para dar um overview. Existe, eu acho que uma série de outras iniciativas, mas assim, só para dar uma overview geral de como o BNDES hoje está posicionado, o que ele tem de produto, como é que ele enxerga e o que ele está trabalhando também para o futuro, por uma agenda e o desenvolvimento de uma economia sustentável. Muito obrigado, Flávio. Uma visão bem ampla, mostrando que tem uma política pública e o BNDES vem lançando vários instrumentos novos, o que é bom também saber. E aqui uma grande discussão depois de como a gente também pode alavancar esses instrumentos, né? Eu queria também aqui, a gente está recebendo algumas perguntas, tá? Então eu queria trazer as perguntas e também agora passar um pouco para um diálogo. Tem uma pergunta que eu acho que já leva um pouquinho, Rosa, o que eu ia perguntar do papel da filantropia, que diz um pouco na lógica do que não está sendo feito também. Há questionamentos de como criar, tá certo? Financiamento para produtores de bioeconomia que não estão necessariamente incluídos no sistema financeiro. Esse é um ponto importante, eu acho, da gente quando a gente fala aqui de Amazônia, então eu vou te provocar por isso, mas eu quero que os outros também respondam, se quiserem, que de fato nem todo mundo, né, tem histórico creditício. Os financiamentos podem ser muito pequenos, tem uma questão de escalabilidade e pode também ter uma questão, até às vezes, de ter comunidades tradicionais, etc., que não têm a figura jurídica tradicional. Então, eu gostaria um pouco de provocar, primeiro, a Rosa comentar um pouco o papel da filantropia, justamente, com relação a esses novos modelos econômicos também que têm que ser adaptados à realidade local. E o que você comentava um pouco quando você terminou a tua fala sobre o papel da filantropia, mas também qualquer outro aqui eu gostaria de provocar, responder, por favor. Obrigada, Maria. Eu acho que é uma pergunta importantíssima para demonstrar como a filantropia pode trabalhar nisso. Primeiro, nós falamos a criação das enabling conditions para que essas instituições de base atinjam capacidades para entrar com financiamento, né? E aí o dinheiro da filantropia é fundamental. E o Fumbio tem essa especialidade de trabalhar com instituições, associações locais, associações tradicionais, comunidades tradicionais, que não têm acesso a esses recursos. E a primeira coisa, a coisa mais importante, é criar nessas associações as condições para que eles possam atingir o mercado. E só o dinheiro da filantropia faz isso. Há muitos anos eu escuto os trilhões que existem de investimento, de fundos de investimentos. Só que eles não encontram projetos no campo, porque não tem essa capacitação inicial bancada pela filantropia. E aí o terceiro setor faz muito bem esse papel de capacitar, de criar as condições para que aquelas comunidades locais, tradicionais, possam se capacitar e atingir um nível de empréstimo, de investimento privado, né? Eu acho que isso é fundamental. E as instituições filantrópicas têm uma abertura maior para tomar o risco, né? Eles não têm medo de investir em coisas novas, de pensar em coisas novas e apostar em coisas novas. Nem tudo dá certo, mas quando dá certo tem um impacto enorme. Eu acho que isso é um papel importantíssimo da filantropia. Se você me puder permitir aqui falar também de um outro papel que eu considero importante da filantropia, e o Fumbio tem bastante experiência nisso, é destravar esses recursos que são privados para finalidades públicas, né? Nós, há mais de 13 anos, criamos um mecanismo financeiro para o Estado do Rio de Janeiro, que recebe recursos da compensação ambiental, que é gerada de licenciamento ambiental, para investimento nas unidades de conservação. Em
um ano, nós tivemos 300 milhões de reais para investimento no Rio de Janeiro, que é pequenininho, no sistema de áreas protegidas do Rio de Janeiro. A gente continua trabalhando com isso. E tem várias outras fontes que podem ser destravadas. Aqui no Pará, nós somos os gestores do Fundo Amazônia Oriental, que recebe recursos dos termos de ajustamento de conduta de empresas de petróleo e gás e de mineração. Então, o mecanismo financeiro privado que gera esses recursos tem pode fazer um investimento mais eficiente e efetivo nesses projetos de conservação que o Estado muitas vezes não tem equipe para fazer. Né? O setor privado não tem limitação de contratação de pessoal. Então, a gente pode operar, gerir esses recursos com a finalidade pública e a orientação do governo pública, mas de uma forma privada, eficiente e efetiva. José, por favor. Obviamente eu não faço filantropia, né? Eu sou a parte mercenária aqui, eu acho. No entanto, não indica que a filantropia não pode trabalhar com a gente. Eu acho que isso que é fenomenal. Realmente, eu não tenho como, sendo o sistema financeiro, sendo alguém do mercado de capitais, operar com um pequeno produtor que não tem track record, que não tem documentação, que dá necate fato. É impossível. No entanto, eu posso trabalhar nas condições estruturantes de comercialização, eu posso investir numa empresa que organiza aquela cadeia produtiva, eu posso investir numa cooperativa que tem esses cooperados e eu não vou olhar o produtor. Com as condições capacitantes que a filantropia traz. A gente tem visto isso operar, pegar um case específico, Norte Tocantins, fizemos um investimento numa empresa, essa empresa ela opera com 1.500 famílias que trabalham com manejo sustentável. Eu nunca conseguiria investir nessas famílias, mas eu investi numa empresa que permitiu que esse recurso chegasse a essas 1.500 famílias. Então, no momento que a gente começa a ter uma visão de paisagem, de gestão de território e entender que os capitais são complementares, porque daqui a pouco aquela família que hoje está negativada, daqui a pouco vai estar bancarizada, e aí o Itaú vai estar junto, e ela vai estar bancarizada, vai montar uma empresa, aí eu vou estar junto. Então a gente tem que pensar numa esteira de crescimento. Por isso que os capitais têm que operar de forma conjunta. E pode começar desde o momento da negativação, não precisa esperar que ele seja um grande empresário. Esses modelos de Blended Finance fazem isso acontecer. E atuar com agentes agregadores desses pequenos produtores de bioeconomia é essencial. A gente vê o papel, por exemplo, que off-take agreements, contratos de compra de commodities, tranquilizam absurdamente o mercado financeiro. No momento que eu tenho um contrato de compra previsto para 5, 6 anos, que não é difícil para cacau, por exemplo, eu consigo financiar um contrato como esse. Ainda que o produtor ele esteja numa situação complexa, o contrato não é como uma empresa AAA. Então a gente consegue criar mecanismos para tal. Então mais uma vez, o que a gente tem visto muito é que tanto a filantropia tradicional, como o sistema financeiro tradicional, como o governo tradicional, a gente está falando de software, de inteligência artificial generativa rodando em hardware que é um 386. A gente não vai rodar. A gente vai precisar repensar as nossas instituições para que elas deixem de ser obstáculos à colaboração extrema e a essa economia de confiança em que a gente combina capitais para começar a operar dessa forma. Senão eu vou ter trilhões, você vai ter bilhões, alguém mais vai ter trilhões e a gente não vai conseguir por milhares, que é o que está acontecendo hoje. Eu acho esse ponto muito bom, é um ponto importante de considerar um pouco essa questão de como a filantropia trabalhar com o setor privado e ver a cadeia de valor também, né? De que não é só encontrar uma forma para acessar financiamento, mas poder crescer também, né? Excelente ponto. Tem algum comentário mais? Você quer dar um comentário? Eu queria fazer um comentário também, assim, aqui falando também como um agente, né, do sistema financeiro, como um banco de desenvolvimento. O BNDES ele é muito provocado. Como conseguir viabilizar recursos e financiamento, né, para quem hoje não consegue sequer pegar uma dívida num banco mesmo, né, banco comercial, né?
E assim, a gente tem, assim, só para dar um exemplo, né, que eu acho que é muito pragmático quando foi falado aqui de economia circular, quando você olha hoje para a população de catadores, a gente está falando de uma população de 5 milhões de brasileiros. 5 milhões de brasileiros que são, muitos deles invisíveis. Invisíveis, né? Não tem sequer documento, enfim, e sem... Ou seja, estamos falando aqui de um problema grande, né, no Brasil. E aí eu queria falar de duas coisas, né? Como agente financeiro, tem a questão do risco de crédito, que é o que eu acho que a gente está falando. A filantropia faz um papel super importante nesse sentido, né, de um capital de risco que a gente não consegue precificar. E tem também a questão do risco de execução, porque nós não estamos na Faria Lima, estamos na Avenida Chile, mas a gente está longe. Nós estamos longe. Nós estamos num escritório, numa situação completamente diferente, muito confortável, né? E aí, para isso, é muito importante a gente atuar em conjunto com agentes do terceiro setor. Porque os agentes do terceiro setor, além de conseguir lidar melhor, como a Rosa colocou, né, com o risco de crédito, né, mas conhece e entende e sabe, né, escolher e apontar os melhores projetos e quem de fato pode executar os seus projetos. Então isso acontece muito por meio de fundos, né, fundos não reembolsáveis, né, que o BNDES, né, aloca parte do seu recurso para desenvolvimento social, e por meio de financiamento isso também ocorre, mas aí não com a gente do terceiro setor, mas com os agentes da economia produtiva. Então o BNDES ele tem um histórico muito grande. Eu acredito que o BNDES seja o maior financiador de projetos sociais no entorno das atividades produtivas, né? Até pouquíssimo tempo tinha uma obrigação para projetos acima de determinado valor, que 0,5% do financiamento tinha que ser voltado para projetos sociais. E aí acontece sim desse recurso conseguir atingir a quem hoje não consegue ter acesso nenhum e poder ajudar a vida dessas pessoas. Obrigado. Marcelo, você também queria fazer um comentário, por favor. É um comentário meio provocação, né? Para a gente pensar um pouco. Porque eu estou ouvindo muito da gente falar, mas não tem projeto, e a gente desenhou um produto financeiro tão bacana e ninguém quer. E a minha pergunta é, talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada. A pergunta seria, o que e qual tipo de capital é necessário aqui? E a partir desse entendimento eu desenvolvo o produto financeiro que é necessário. E ao fazer isso, uma escuta recente que a gente fez na Força Tarefa de Mercados de Natureza, indicou que muitas vezes players importantes, vou dar um exemplo, comunidades indígenas, não foram chamadas no desenho do produto, e tão poucos fazem parte da governança do sistema. E ao não fazer parte nem do desenho e nem da governança, não é difícil de enxergar que na hora que você executou o produto, o custo de transação, que é alto, o dinheiro foi ficando, né? Ficou primeiro no escritório de advocacia. Nada contra os advogados, mas fica muito dinheiro em escritório de advocacia. Aí vai percolando. Quando chega na comunidade, ou não tem mais nada, ou tem muito pouco. Aí a comunidade olha e fala, e o que eu faço com isso? E aí que eu queria trazer o outro lado da moeda, que é, na inexistência de uma atividade econômica que me dá condições de vida, o que isso reflete? Reflete que aí é que você vai ver por que vai ter desmatamento, por que vai ter a mineração ilegal de ouro, porque a gente tem uma consequência da não ação da economia real no território real. E isso você poderia chamar de risco, a gente pode chamar isso o que a gente quiser, mas esta é a realidade que a gente quer transformar. Aí como é que eu responderia, por exemplo, a provocação do... E onde que a gente tem projetos na floresta de trilhões de dólares? Não acho que são em projetos comunitários, com certeza. Mas Floresta em Pé é provavelmente um excelente exemplo de um projeto de trilhões de dólares, onde você paga pela existência de uma floresta em pé que gera externalidades, seja água, seja controle térmico, seja manutenção de biodiversidade, e que esse produto é pago por uma commodity que se beneficia do uso do solo neste campo de atuação. Então, olhando sistemicamente,
eu consigo enxergar uma lógica. Mas aí a pessoa vai falar assim, isso é papo de ambientalista. Aí eu vou dizer assim, estou muito feliz que a Ana Yang está aqui na audiência. Eu demorei 2 segundos para falar isso. No mercado financeiro tem um negócio chamado hypertrading. E as pessoas usam uma tecnologia para fazer compra de ações em 2 segundos para ganhar de quem não comprou essa ação e o preço variou neste intervalo de tempo. E isso faz parte do business. É uma ferramenta usada, é uma técnica usada, precificada, e todo mundo acha isso natural. Então a minha provocação é como é que a gente vai do mundo que a gente está hoje para o mundo que a gente precisa estar. Tem um papel da filantropia e tem um mindset para mudar. O Fernando ficou bem quietinho, eu vou deixar ele também falar um pouquinho, e já que a provocação veio aqui do Marcelo, responder a ele. Eu não vou nem falar da questão da advocacia. Perto do que cobram os economistas, nós somos peanuts, não tem a menor dúvida. Mas o ponto é outro. Além como é que você cria valor na questão, como é que você reconhece, como é que você pega uma floresta em pé e diz o valor que aquilo tem para efeitos dos mercados da Faria Lima. Este é o grande ponto. Como é que você vai linkar uma coisa com a outra e ele pega os investidores dele e diz assim, olha, a floresta em pé tem valor e todo mundo vai concordar, não há quem discorde disso. E como é que ele põe lucro nesta operação? Não, aqui está a dificuldade. O único jeito, mas uma das formas é você incentivar aquilo, e a minha ideia não tem outra saída, incentivo fiscal. Não tem. Você tem que estimular essas operações através de estímulos fiscais, onde o sujeito chega e diga, eu posso até botar aqui, posso não ter a mesma remuneração, mas vou ter uma tributação menor. Com uma tributação menor, você vai aportar dinheiro porque talvez o lucro apareça de maneira maior, a despeito das taxas que os bancos cobram, claro, não tem a menor dúvida. Mas, de toda maneira, este é um canal que se faz. Mas tem que ver o desenho. Mas aí eu seria um pouco provocadora no seguinte, é verdade, mas não é tão fácil, né? O que você falava, a gente está numa reforma tributária que é complexa. Então, também nós temos um pouco essa pergunta, né? Como olhar uma coisa em escala, como diz o Marcelo, né? Que precisa dessas regulamentações, porque também a minha resposta para a tua provocação é que um grande problema também, essa valorização, essa externalidade, a gente está esperando ela acontecer, né? Assim, anos, né? Então, como a gente tratar essa discussão, tanto essa questão das reformas, né, como também da regulação necessária, da valorização necessária do valor econômico da floresta em pé, se não temos essa certeza jurídica ou se não começamos a ter um marco que permita isso acontecer, é verdade, não atinge escala, mas enquanto isso não acontece, e talvez eu não tenha cabelo branco, porque eu tenho origem indígena, mas eu comecei a trabalhar na Convenção de Mudança do Clima em 96, né? E eu não vi isso acontecer até hoje. E essa conversa acontece desde lá. Então, assim, nós precisamos também fazer outras coisas. Então, acho que esse é um pouco o debate, né? Mas, assim, eu queria deixar o José, que já está aqui querendo falar, e depois a Rosa, por favor. Acho que está já acabando a bateria aqui, de tanto que a gente está falando. Não precisa deixar não, porque senão eu vou querer falar sempre. Só para deixar então, tá bom, da próxima vez dá liberdade para todo mundo, né? Eu não treito crédito de carbono. Quando alguém fala, você está ali tanto com bioeconomia na Amazônia, como é que você está conseguindo ganhar dinheiro com isso? Crédito de carbono, né? Não. Crédito de carbono não tem ainda uma tranquilidade na CVM. Agora que saiu com essa PL, a questão do CVM, eu não sei quanto tempo vai levar. Mas eu não vou fazer algo... Eu não vou criar para os meus investidores uma necessidade para que eles consigam ter retorno em cima de algo que eu não tenho um mercado estabelecido, uma obrigação regulatória. É muito solto. Eu vou estar sendo irresponsável no meu dever fiduciário. Mas eu já tenho uma série de economias que operam na floresta que ainda estão muito embrionárias, que ainda não estão no sistema, não estão competitivas, estão pré-competitivas, mas que o acesso a crédito, o acesso a condições vai permitir que elas sejam competitivas e virem um mercado de $1 trilhão.
E não vai ser uma economia, vai ser uma diversidade de setores. Quando eu olho, por exemplo, que no mesmo hectare eu posso ter uma produção de açaí, de cupuaçu, de cacau, eu tenho uma diversidade de cadeia soberana, eu não consigo ver isso numa soja. Quando eu olho soja, eu vejo soja. E aí a minha resposta, quando alguém pergunta por que você está investindo em bioeconomia, a minha resposta é muito simples, é porque está dinheiro. Se eu pego os números e vejo de forma crua o retorno de uma agrofloresta bem gerenciada, é muito melhor do que eu for investir em pecuária ou em soja. É muito mais segura. Tem um mercado estabelecido já para uma série dessas commodities. Eu já consigo ter off-take agreements de 10 anos. Aonde que eu vou ter isso para a soja? Então, a gente já tem um potencial a ser criado. O que a gente tem que fazer é acelerar com recursos para que essas cadeias se tornem cada vez mais competitivas, investir em ciência para que esses cultivares se tornem cada vez mais comerciais. Então, é incentivar aquilo que já existe. A gente não precisa criar algo novo, senão a gente vai estar sempre procrastinando um começo que já está atrasado. Mas aí eu queria provocar uma conversa que a gente teve com a Rosa hoje de manhã. Eu vou deixar ela um pouco conversar, que eu entendo o que você está dizendo. Mas se você tem esse nível de informalidade, que eu acho que a pergunta que chegaram outras um pouco no mesmo sentido, é que também é verdade, mas você tem esses riscos que, infelizmente, ainda são associados de você ter muita informalidade, não ter a titularidade da terra, de ter situações de insegurança que não permitem, como no caso da soja, tá, você ter a escala, né? E ao mesmo tempo, eu acho que o ponto do Marcelo ainda é importante. Existe um valor intrínseco, né, que não é só o valor da bioeconomia em si, mas é também, do ponto de vista ambiental, da gente manter essa floresta em pé e reduzir emissões e manter a biodiversidade. Que a gente teria que esperar também, eu entendo que você disse que você conseguiu fazer isso uma coisa rentável, por ela só, né? Mas essa monetização do valor da externalidade também é um tema importante, né? Rosa, por favor. Bom, primeiro quero um disclosure aqui, que eu não sou economista, não tenho essa intenção de lidar, mas o que vocês dois falaram, né? Como valorizar a floresta em pé. Eu acho que não é tão complicado assim. Estudos mostram que se você tem polinizadores, e para isso você tem que ter uma floresta próxima, a sua produtividade é muito maior, às vezes 30%, 40% maior do que você está com a terra nua, longe de floresta, longe de polinizadores. Isso tem que ser levado em consideração. A questão da água. Em cidades, se não fossem os parques que fornecem a água para a população da cidade, você estaria buscando água a 200, 300 quilômetros de distância. O custo que isso tem para a população, para o governo, para essas obras. Isso tem que ser considerado. Isso não é tão difícil de monetizar, de dizer quanto que custa. Eu acho que é esse olhar que a gente não tem e que precisa passar a ter para poder entender o valor dos serviços ecossistêmicos e da floresta em pé. Não é só o valor intrínseco. Como bióloga, eu tenho uma apreciação pela natureza e eu acho que existe um valor de existência, né? A biodiversidade, ela precisa existir para o nosso bem-estar. Mas eu acho que essas externalidades podem, como eu disse, os riscos de perda de negócios, né? De perda de recursos, por não considerar essas externalidades, é o que faz para mim dizer que o economista precisa olhar para isso, para que ele ou ganhe mais ou deixe de perder, né? Perca por enchentes e queimadas que são causadas por essa perda dos serviços ambientais. A questão, o ponto é, como é que você incorpora isso, valor para o investidor? Quer dizer, que você tem como mensurar? Tem, não tenho dúvida. Que tem valor, eu não tenho a menor dúvida também. Mas como é que você coloca para a turma, vou aqui usar uma caricatura, por favor, para a turma da Faria Lima, que isso vai render mais? Aqui é o grande desafio. Além do que, vamos lá, se é a hora de provocação, é hora de provocação. Uma coisa é floresta em pé. A outra coisa é eu derrubar a floresta para plantar cacau, açaí, etc. e tal. Nós estamos falando de prosa, aqui a prosa é diferente. Então,
Se a ideia é manter a floresta e, a partir daqui, ter recursos e ter uma operação de risco, de financiamento, não de doação. Doação é outra conversa. E gostei da ideia de você ter a doação como um capital próprio, com função própria, para assumir maiores riscos. Porque o capital de investimento não vai assumir grandes riscos. Eu gosto da ideia. Mantenho a minha fala inicial. É necessário ter um tratamento fiscal, tributário diferenciado para estes capitais. Porque hoje ninguém olha isso e é uma lástima. Você aporta 100 e chega na ponta, sem contar o custo dos bancos, sem contar os custos dos intermediários, você chega a uma fração ínfima disto. Também por causa da tributação. Mas investimento quer lucro. Se quer lucro, como é que você vai incorporar esses valores nesta operação? Esse é o grande problema. E não estamos falando de floresta em pé. Eu acho que quando a gente fala das novas economias, é a floresta em pé para evitar o desmatamento dela, né? Então, acho que a bioeconomia também é importante, porque a gente não tem só floresta em pé aqui, infelizmente, também, né? E é uma atividade que preserva mais a floresta que outras, né? Um pouco... Desculpa. Flávio, por favor. Não, tá ótimo. Eu queria, assim, a provocação foi ótima, né? E aí eu quero trazer aqui um pouquinho, talvez, do olhar de governo, né? Né, a gente está falando do mercado privado, acho que foi muito bem colocado, né? O investidor, ele vai botar o recurso, né? Claro que ele pode ter lá seus princípios, né, suas visões, mas majoritariamente ele vai botar o recurso aonde ele vai ter o retorno. Então, na bioeconomia, pô, tu falou super bem. Tem o potencial, tem um monte de desafio, tem informalidade, tem coisas que a gente sabe e que a gente precisa superar para que isso, de fato, ganhe escala. Mas o desafio de manter uma floresta em pé, e quando a gente olha, por exemplo, a floresta amazônica, a gente está falando de outra coisa. É uma coisa enorme, né? Quando a gente fala... quando a gente olha hoje para a regulamentação, existem alguns setores regulados que ele já traz suas obrigações de contrapartidas, né? Você vai explorar, sei lá, tantos por cento de um território, você tem que manter, né, X%. Estou falando aqui reserva legal. Estou falando aqui, por exemplo, o setor de mineração deles, não é só para fazer analogia, mas podemos falar de outros, né? Papel celulose, o pessoal lá da floresta lá de celulose, de eucalipto, de pinos, enfim. A questão está, e para os outros setores? Porque somente esses setores, eles não vão ser suficientes para cobrir todo esse desafio. E é um desafio nosso, um desafio de sociedade, de civilização, né? E aí que eu, enfim, provocativamente também, tá, Maria? Eu não estou aqui fazendo uma colocação específica. Mas uma coisa que funciona é quando você tem uma política pública que, se o entendimento hoje ele não está claro e não está precificado, você induz de uma maneira, uma indução forçada, né? Porque hoje, quando você faz um business plan de um projeto de mineração, tu tem que colocar a questão da manutenção da floresta no seu business plan. E essa conta tem que fechar. Então, pega um outro setor que você não tem um impacto direto no uso da terra e você começa a criar obrigações de que no business plan dele ele tem que também compartilhar dessa responsabilidade. Não estou falando, de novo, não é um posicionamento, eu sei que não é nada simples isso, enfim, mas esse tipo de coisa, e a depender do olhar de governo, são caminhos que podem ser seguidos, né? E que podem eventualmente a gente acabar tendo um retorno no primeiro momento de uma indução que não necessariamente está refletida em precificação, mas eventualmente, até pelas experiências nossas, foram citados aqui os diversos desastres ambientais que a gente teve. Isso começa a fazer parte de fato, mas isso é futuro, né? Então, como a gente não chegou lá ainda, não, eu sei que é presença. Não, o futuro que eu digo assim, a mentalidade. Enquanto isso não chegar, talvez os governos podem ter um papel importante, regulação. Certamente, regulação tem um papel importante. Mas talvez eu queria fazer só um último segmento para a gente ir fechando, pensando um pouco também, seja na floresta em pé, mas também na bioeconomia,
como esse retorno volta do ponto de vista de custo-oportunidade também para quem está aqui. E como a gente trata, né, dessa questão de dar valor, quando a gente está falando de externalidade, vis-à-vis o valor de outras atividades que poderiam também estar acontecendo aqui, que também tem um valor econômico, né? Então, eu queria um pouco provocar um pouco vocês, como vocês veem nesses diferentes dimensões, soluções ou experiências também de pensar como também esse valor, além da gente ter o valor, essa externalidade, como a gente também dá um retorno disso para quem está aqui, do ponto de vista de ter um retorno econômico também, né? Eu acho que essa é uma provocação também que eu queria dar. Eu vou começar com você, Marcelo, porque eu sei que a gente conversou um pouco sobre isso, mas eu queria um pouco passar também, como um pouco últimas palavras para cada um também. Foi um painel fantástico, conversar um pouco também, assim, como últimas palavras de vocês, se a gente tivesse que pôr aqui um pouco um desafio de segmento desse trabalho que a gente está discutindo aqui, porque saíram várias ideias boas, eu acho que, sobretudo naquele começo, quando a gente falou da colaboração entre filantropia, setor privado, governo, papel da regulação, pensar a solução fiscal, eu acho que um pouco de tudo é necessário. Saiu daqui também um pouco essa discussão de que a gente tem que pensar novas formas de captar recursos, mas que não é suficiente captar recursos, a gente tem que canalizá-los. E o exemplo da pergunta que a gente teve, como a gente canaliza até para aquele que não é bancarizado. Então, soluções financeiras para canalizar e canalização de recursos também inovadores para poder tomar diferentes tipos de riscos, né? Também, então, eu queria trazer essas duas últimas provocações. Tem uma externalidade, a gente tem que dar um valor à economia da natureza, mas como a gente também dá esse retorno econômico para quem vive aqui, né? Isso é um tema, acho, importante. E o segundo como últimas palavras, como é que a gente vê nessa agenda toda que a gente falou, um pouco a agenda de próximos passos, tá? Começo por você e aqui a gente vai fazer um pouquinho uma última ronda de palavras. Obrigada. Obrigado, Maria. Eu vou começar dizendo que acho que políticas públicas super importante, acho que a gente tem vários exemplos recentes de utilização de marco regulatório de um jeito muito inovador e muito transformador. E para mim, o TCFD, a decisão dos bancos centrais em exigir disclosure de clima, né, de externalidade climática, eu acho que foi um fator que mudou a história e está mudando a história, e acho que virão outras ações, TNFD e outros, que contribuirão para isso. Ontem, quando a gente falou sobre isso, eu estava discutindo com a Maria, ela falou, não, mas aí tem um desafio que é como fazer isso e quais os dados para fazer isso. Essa pergunta nunca apareceria se a gente não tivesse tido um conjunto de bancos centrais entrando e dizendo, senhoras e senhores, a partir de agora precisa fazer o disclosure. Então, eu acho que tem ações, sim, muito importantes e estratégicas, e o que eu acho relevante nisso e que, de uma certa maneira, beneficiam aquelas empresas e organizações que querem andar no caminho certo da história e não dá a quem está trabalhando no outro sentido o mesmo playing field. Então, diferencia os atores do mercado, que eu acho que é fundamental. Para responder a pergunta, o que eu acho que são 3 coisas que a gente pode olhar como sequência. A primeira é o fato que o Brasil vai ser a sede da discussão do G20 o ano que vem, e muito do que a gente está falando aqui exige uma orquestração e alinhamento de posicionamento, pensamento, estratégia, e o G20 é ótimo para essas coisas, porque você está trabalhando as 20 maiores economias do mundo, com as quais depois você negocia com o grupo maior. Nesta discussão, eu acho que dá para ficar no blá blá e preparar um paper que ninguém vai ler, que não serviu para nada, ou a gente usa essa oportunidade para resolver 3 dores que a gente discutiu aqui. A primeira dor que a gente falou é como é que eu valorizo natureza e sou remunerado por isso. A segunda dor que a gente falou é que isso tem que cascatear até as pessoas e a economia real que vive na floresta e na nossa
bioeconomia, porque eu acho que a economia inteira do Brasil precisa ser bioeconomia e não só a amazônica. A terceira dor que a gente discutiu aqui é que a gente ainda não tem um reconhecimento dos investidores em o que é lucro e o que é oportunidade de capital, se isso não está associado a outras externalidades que não apenas a externalidade financeira, entendendo que a financeira continua sendo sempre super importante. Segunda, então, G20, foco. O segundo eu acho que a gente já aprendeu bastante com pagamento de serviços ambientais, crédito de carbono, crédito de biodiversidade. Eu acho que o Brasil está preparado para ser um grande player na discussão de créditos de natureza. E abrir um portfólio bastante amplo de como negociar esses créditos, como gerar esses créditos e criar o que muitos estão chamando de um Sellers Club, que é um clube de países que tem muita natureza e que podem, com isso, fazer uma conversa de qual é o preço mínimo que a gente vai aceitar e qual é a condição mínima de qualidade desses créditos para garantir que eles são íntegros, que eles são socialmente justos, que eles respeitam as comunidades, ou seja, uma orquestração de qualidade onde os players que quiserem trabalhar abaixo disso vão provavelmente ficar fora do mercado, não porque alguém está punindo eles, mas porque os investidores saberão que o estado da arte é esse nível aqui. E o terceiro, que a gente não teve tempo de falar, mas que eu gosto sempre de colocar, é o fato de que hoje 1,5 trilhões de dólares fluem para a economia ilegal. E a gente tem que achar maneiras de, através de estratégias de mercado e de políticas públicas, estancar isso, porque isso está custando vidas, isso está custando biodiversidade, e ao fazer com que esse mercado sempre aumente, ele se torna uma opção econômica que vai na direção contrária de tudo que a gente está falando aqui. Então eu diria essas três ações seriam as minhas contribuições. Desculpe, e muito obrigado a todos e todas que estão aqui. Olha, Maria, você levantou uma bola difícil, mas eu vou tentar resumidamente expor, porque, a meu ver, você tem um caleidoscópio de situação, um mosaico. Você tem um tipo de capital que é de investimento, e que, para o capital de investimento, você tem que ter um determinado olhar. Você tem a questão das doações, você tem um capital público de empréstimo, você tem os recursos públicos carimbados, que poderiam ser melhor utilizados, como aqueles da Cefem que falei há pouco. Tem muito mais desenhos financeiros, jurídico-financeiros, tributários que poderiam ser feitos. Vou dar um exemplo só, No passado houve um mecanismo onde as empresas do sul-sudeste poderiam aportar dinheiro nas empresas do norte, tornando-se acionistas destas. O desenho, então, regulatório era muito ruim, a fiscalização muito ruim, mas o mecanismo não era ruim, a ideia era boa. Se pode voltar a pensar em desenhar isto, reduzindo o imposto de umas, sob o controle do governo, para aplicar em fundos com dinheiro público, tá certo? Quer dizer, desenho financeiro você pode fazer vários, e deve fazer vários para contemplar a turma da bioeconomia que vai para o mercado Faria Lima, para contemplar quem precisa de empréstimo e vai pagar, não é fundo perdido, para contemplar a turma da doação, para estimular os doadores, precisamos de mais doações, tá certo? Não só as doações obrigatórias dos fundos de quem fez alguma irregularidade e aporta a partir de indicação do Poder Judiciário, do Ministério Público. O doador mesmo. Então, você tem aqui um mosaico de situações que precisam ser orquestradas. Essa é a grande palavra. Agora, como é que você faz isto? Intervindo na regulação, porque você não pode esperar 20, 30 anos. Você tem que ter grupos que possam intervir regulando, porque há boa vontade do governo. Agora, se não tem orquestração, o governo está olhando outra coisa, está olhando para outro lado.
Então, precisa ter uma costura para tudo isso. Então, se tem uma mensagem a deixar no final, é reconhecer os diversos tipos de interesses financeiros colocados, os diversos tipos de capital que podem ser orquestrados e a necessidade de uma costura para todo esse grande leque, grande mosaico que se apresenta. Então, acho que a recomendação seria neste sentido, agradecendo não só o pessoal que está na frente, mas o pessoal que está nos outros lá com o pescoço cortado, porque o cara vai virando o pescoço, então esse pedaço também é muito interessante. Muito obrigado pela oportunidade. Pergunta bem difícil, Maria, mas eu acho que, na minha visão, o meu receio e a minha não sei se é recomendação, mas o meu receio é que a gente está perdendo o bonde, né? O Brasil poderia estar lá na frente, muito, muito à frente de onde nós estamos hoje, com geração de divisas para o país, com melhoria da qualidade de vida, com melhoria da distribuição de renda, que é uma vergonha nesse país, se ele tivesse um olhar mais distante, um olhar para o país e o que ele tem para oferecer, em termos de serviços ecossistêmicos, em termos de bioeconomia, em termos de futuro. É como se a gente tivesse, no passado, chegado na Revolução Industrial e falar, não vou entrar nisso não, porque isso não vai dar certo. A gente tem tudo para estar na frente de todos os países. E essa é a minha tristeza e preocupação quando é que a gente vai chegar a entender isso. Eu acho que existe informação suficiente, existe dados suficientes. O que está faltando é vontade política, de entrar com os dois pés e falar, eu vou ser o país mais relevante da economia verde no mundo. E a gente tem condições de ser esse país. E me dói que nós não estamos caminhando ainda, ou o nosso caminho ainda é muito lento, quase parado. Então, minha preocupação é essa, e se eu puder dizer, incentivar alguma coisa, olhe para frente. Seja esse país que pode ser o potencial que a gente tem, não fique só no potencial, realize todo o potencial que o país tem para avançar nessa nova economia. Eu não sou advogado, apesar de ser, mas não é minha profissão de fato. Nem economista, eu vou para o lado mais baratinho, eu sou cientista político. E também não sou banco, eu sou asset. Isso me permite ser mais criativo e mais pragmático. Quando a gente criou o nosso pipe de nova economia, a gente estava bem focado em bioeconomia. A gente começou há cerca de 1 ano e meio. Hoje nós temos cerca de 200 milhões de dólares em soluções baseadas em natureza, em ponto de investimento. Ou seja, que a gente já pode investir com um produto estruturado, com um produto que atende a Faria Lima e atende todo o resto. 60% na região da Amazônia. Aqui no estado do Pará a gente já tem quase 100 milhões de reais investidos. Isso em 1 ano e meio. É pouco comparado à necessidade dos trilhões, mas a gente já conseguiu fazer alguma coisa. E como que a gente definiu esses projetos? Por que a gente foi para a bioeconomia e não foi para outras soluções, outras novas economias? Porque como cientista político, eu quero ver indicadores sociais. Eu quero entender aonde que eu tenho a maior geração de renda, onde que eu tenho maior capacidade de geração de emprego, considerando a empregabilidade do território, empregabilidade média, quais territórios que estão atensados suficientes para eu criar uma infraestrutura, para eu investir na cadeia produtiva. Então, eu acredito que qualquer futuro da Amazônia passa pelo manual de crescimento de qualquer outro território. Eu tenho que criar territórios eficientes do ponto de vista econômico. Não tem que ter só o coletor extrativista, eu tenho que ter a planta de beneficiamento, eu tenho que ter um porto de exportação, eu tenho que ter um contrato de compra, eu tenho que ter alguém agregando valor. Ou seja, eu tenho que criar todo um ecossistema. Então, nossa atuação, ela sempre... O modelo que a gente criou foi de credit cluster. A gente pega, cria uma área, tá com uma pomba de crédito para dinamizar todo aquele ecossistema. E aí eles vão se retroalimentando. O risco de um dilui o risco do outro. É um blended que não é só diferentes tipos de capitais, mas diferentes tipos de risco que no território acabam se diluindo. Diferentes tipos de custo
que reduzem pela sinergia do território. Então, esse nível de articulação com a visão de território que a gente não tem no mercado financeiro e que, infelizmente, a gente não tem na filantropia também, a maior parte das vezes, a gente tem que começar a ter. Porque estamos falando de territórios pré-competitivos. As novas economias da Amazônia, elas são economias pré-competitivas. A gente não pode usar soluções de economias maturas para economias pré-competitivas. Senão, o capital financeiro vai ser a próxima indústria extrativista da Amazônia. E não podemos ser. Então, dentro dessa perspectiva, quando eu olho, por exemplo, que um projeto que a gente está desenvolvendo até com o Fundo Vale, que ela está com uma agente planted nosso, eu gosto sempre de ressaltar pelo que ela tem feito. Eu tenho grants de BIT para qualificar o cacau, o que é um problema que a gente não teve desenvolvimento de variedades que sejam comerciais adequadas. Para manejo de agroflorestais, que eu não tenho que derrubar nada para produzir agrofloresta, só invisto na agrofloresta. Eu tenho um recurso que me permite chegar à ponta com um recurso super baixo. Eu consigo, a cada 1.000 hectares, gerar 170 empregos. Sendo 90% sem demanda de empregabilidade elevada. E uma parte considerável não precisa nem ter alfabetização. Em territórios em que eu tenho os piores IDHs, em territórios que eu tenho a maior parte da população vivendo abaixo de 2 salários mínimos, com nível de desemprego altíssimo. Então, quando a gente cria essas soluções, pensando o território, alimentando ciências políticas, sabendo que todos têm que estar numa mesma mesa e a gente tem que ter um respeito mútuo aos interesses daqueles que lá estão, alguns vão querer lucro, sim, outros vão querer impacto, sim, mas como é que a gente consegue fazer com que todos vivam orgulhosos dos lucros, dos impactos de tudo que a gente vai gerar? Esse, para mim, é o futuro da Amazônia, porque a gente não aprendeu a fazer isso nos outros biomas. A gente pode aprender a fazer aqui. Nos outros biomas tem economias consolidadas que nos permitem procrastinar. Aqui não. Então, eu vejo hoje as novas economias da Amazônia como uma possibilidade da gente ressignificar a economia de todo um país. É só a gente fazer certo. E isso é difícil. Acho que eu vou pegar esse aqui, que aí você volta para ela, né? Tá. Maria, como todos falaram, a pergunta foi difícil. E eu acho que o que eu vou falar aqui, eu acho que meio que bebe, com certeza, de tudo que foi dito. E eu quero falar de maneira mais direta, quando você coloca assim: como que a gente traz o benefício para quem vive aqui? O Marcelo traz uma visão que, particularmente, Marcelo, eu estou muito alinhado. Nesse caso, quando a gente está falando, né, de preservação do meio ambiente, quando a gente está falando do desafio de preservar a floresta em pé, o desafio da gente desenvolver a nossa economia de maneira sustentável, a gente, de fato, tem que entender que temos que tratar os agentes que atuam de maneira diferente de forma diferente. A questão da operação ilegal, ela é um grande problema. Ela, né, quando você fala para a indústria extrativista, ela é responsável por impactos gigantescos, né? Quando você olha para o setor profissionalizado, o setor formal, o setor que respeita a regulamentação, tem um impacto também, mas aí dentro de um certo controle. Então esse é um problema. Então esses atores, eles não podem, eles deveriam ter condições diferentes, né? Incentivos diferentes. E aí eu vou além, né? Pensando para quem vive aqui, o que transforma a vida, né? Se a gente conseguir criar mecanismos de incentivos para quem opera na região amazônica, ele se sinta incentivado a desenvolver projetos na região amazônica, e não estou falando meramente de projetos sociais. Projetos sociais, sem dúvida, isso não tem dúvida. Mas eu estou falando das oportunidades de desenvolvimento de cadeias. E o desenvolvimento de cadeias, isso gera emprego, isso gera renda, isso gera melhoria de vida, isso gera infraestrutura, gera saneamento, gera uma melhoria generalizada. Agora, obviamente, aí dentro de uma sistemática de economia verde, né? Então, assim, primeiro respondendo essa pergunta diretamente. E agora falando do futuro, o que eu penso de próximos passos? E aí, obviamente, vou responder com um olhar de Banco de Desenvolvimento. Como Banco de Desenvolvimento, a gente, de maneira simplificada, eu vou colocar aqui que a gente teria 3 missões, né? Ofertar soluções financeiras, gerar ponte
entre agentes públicos e privados. Eu acho que isso, o BNDES hoje, ele exerce esse papel em diversos estágios. Obviamente que a gente sempre está aberto e queremos ouvir, conversar e fazer mais. E um terceiro, que você mencionou, que é captar recursos. Então, é sabido hoje que existe uma liquidez enorme no mundo. E, assim, liquidez na ordem de trilhões. Como é que a gente faz para canalizar isso? Então, isso não é simples. Tanto não é simples que não está canalizado. Não está canalizado com a gente, com a floresta amazônica aqui, onde todo mundo reconhece o valor de manter ela em pé. E aí, como se faz isso? Esse é o desafio, né? E aí, o que eu posso falar aqui é o BNDES hoje ele está num processo, e aí falo do BNDES como Banco de Desenvolvimento Brasileiro, né, onde todo mundo aqui tem interesse. Então, ele está no processo de revisão da sua política de investimento, ele está num processo de tentar estruturar emissões de títulos lastreados em projetos verdes aqui no Brasil, ou seja, green bonds, sustainable bonds no mercado internacional para captar esse recurso. E a gente, aí eu falo isso aqui, parece que eu estou só jogando um monte de coisa, mas isso que eu estou falando é um mega desafio, não é simples fazer isso. O mercado internacional hoje ele tem um nível de exigência e de restrição do que você pode fazer. Então, olha para energias renováveis, por exemplo, que é enorme. Então a gente faz isso, a gente tenta conversar isso junto com os outros bancos multilaterais, o BID inclusive. Então, enfim, tem várias rodadas, isso tudo está acontecendo. E aí, Rosa, tu vai me permitir, eu vou falar um pouco aqui pelo governo, né? Eu comecei minha fala falando sobre política pública e como é que são os 3 eixos hoje do governo, né? E eu quero dizer o seguinte, concordo com tudo que você falou, mas eu sou super otimista para o futuro. A gente tem que ser otimista. Hoje, todos os eixos prioritários da política pública estão olhando para o desenvolvimento sustentável, estão olhando para uma economia verde, e a gente tem que almejar e a gente vai conseguir ser a referência em economia verde do Brasil. Tá? Termino aqui, muito obrigado, também agradeço a todos e convido a todos a irem ao BNDES. Desculpa, eu queria fazer um ato indelicado, mas eu não tá sei bom. se a turma sabe quem é a Maria Neto e que ela devia estar aqui, não aqui. Então, eu só queria, em primeiro lugar, dizer que a gente está muito feliz na comunidade filantrópica de ter a Maria agora como a nova CEO do IX. Acho que, como maior filantropia do Brasil, vai ser muito importante, mas eu queria, já que a gente tem um tempinho, ouvir você e perguntar para você quais são as recomendações e sugestões que você tem, porque acho que seria injusto esse painel aqui ficar falando e não te ouvir. Então, por Obrigada. favor, Maria, diga para a gente. Mas eu acho que esse painel aqui tem muita coisa para falar também. E muito do que o painel falou é o que eu penso também. Então é muito gostoso estar com o painel com quem a gente pode compartilhar ideias. Eu vou começar um pouco com o tema da Rosa, que eu comparto muito. Eu acho que a gente está perdendo uma janela de oportunidade. Eu sou otimista, mas eu sou também realista. E eu acho que a gente tem uma oportunidade única de competitividade global, e eu acho de verdade, de termos recursos naturais como nenhum outro país no planeta tem. Quando a Rosa falou de restauração e recuperação de área degradada, o Brasil tem potencial de 15% do globo de recuperação de área degradada. E isso significa um enorme potencial de remover gás, efeito estufa. E sabendo que a Convenção de Mudança do Clima não está em um bom momento, né, onde a gente sabe que nós não vamos chegar, infelizmente, muito provavelmente, no 1,5 graus centígrados, meu amigo Roberto, que está ali do IPCC, pode confirmar, eu acho que a gente tem um problema sério de poder promover em escala essa resposta, não por causa agora de economia, mas porque nós estamos num momento de urgência. Isso é um tema que temos que lembrar, no globo. E o Brasil pode ser uma grande resposta. Veja um tema de competitividade enorme a nível global também, porque não é por acaso que os Estados Unidos pegou a sua recuperação econômica e pôs trilhões para investir em energia renovável e em economia verde. E não é por acaso que a Europa tem tarifas hoje, considerando o conteúdo de gás de efeito estufa. Então, um pouco para pegar o que a Rosa falou, é muito verdade, eu acho isso. A gente tem uma enorme oportunidade. E a biodiversidade que a gente tem, meu Deus, nós somos o país mais biodiverso do mundo. É muito importante isso. Mas a gente tem muito trabalho para valorizar isso ainda. Eu acho que esse é um enorme potencial, e falando do IX, é um prazer estar no IX para a gente ver se a gente ajuda
a gente poder ir mais nessa direção de valorizar o que temos aqui. Mas temos muitas dificuldades ainda. Vamos ser concretos. Na vida real, que a gente está falando, essa ambição é muito importante, essa oportunidade janela é importante, mas na vida real a gente tem as informalidades, a ilegalidade, a gente tem os problemas de diferentes fundos que precisam ser combinados de novas maneiras. A nossa regulação, os investidores, o nosso sistema tributário, os fundos que a gente tem hoje, constitucionais, públicos, não todos estão pensados e já alinhados a facilitar a gente poder fazer isso em escala, né? E eu acho que assim, é fantástico, sinceramente, ver várias opções aqui, tanto com o privado, como o BNDES, mesmo o Fumbio, ver oportunidades de coisas que estão sendo feitas, apesar de termos toda essa confusão ainda aqui, muito por fazer, né? Mas eu vejo o futuro positivo, mas eu também vejo uma necessidade da gente pôr um pouco de urgência, sim, uma necessidade de trabalhar logo. Acho que os pontos que você trouxe aqui, Marcelo, de a gente começar também a trazer essa discussão num outro nível, para poder depois baixar, porque, de fato, uma coisa é você poder chegar com a nível regulatório, mensagem política, de dizer a gente precisa começar a considerar esses riscos, esse custo vai ser alto, a gente tem uma oportunidade de ter aqui ser um grande vendedor ou um grande supplier, né, dessa resposta, até com uma responsabilidade global mesmo. É uma oportunidade também econômica de criar emprego, de melhorar a vida da pessoa que está aqui, né? Então, acho que tem isso, mas tem também a dificuldade de fazer as coisas acontecer. Então, eu acho importante, a gente tem que começar a empurrar por aqui, mas assim, voltando à conversa com o Fumbio e o que está sendo feito aqui pelo Pugas, nós temos que fazer essas coisas começarem a acontecer também. Essa também é uma coisa que a gente às vezes esquece, né? Eu trabalhei no Banco Interamericano, na convenção, às vezes tem muitas ideias muito bonitas aqui e na hora de canalizar não acontece. A gente tem que olhar com mais atenção como a gente vai começar a trabalhar nisso aí. Não é uma coisa rápida, mas eu acho que é uma grande oportunidade. Então, assim, quero agradecer porque foi um painel fantástico. A gente teve aqui uma pausinha e pôde continuar conversando. A gente terminou antes da hora, o que eu fico muito feliz, porque acho que também aportamos bastante. Ótimo ver também um monte de gente aqui com quem a gente vai poder continuar a colaborar. Obrigado a todos. Não sei aqui quem está vendo a gente.